Olá, minha gente, mais uma vez aqui com vocês, né? Para nós darmos continuidade ao nosso estudo. Hoje a gente vai falar de fenômenos ondulatórios, né? Unidade 5, conforme previsto. E dentre os fenômenos ondulatórios que nós iremos falar hoje está a nossa reflexão e a nossa refração. Então, olha só, para a gente começar a nossa aulinha, vamos, né, passar aqui os nossos slides. Então, os fenômenos ondulatórios, né? O que que nós entendemos por esses fenômenos ondulatórios? Eles vão ser o quê? Mudanças de comportamento que uma onda pode ter, independente do tipo de onda, né? Então, o que vai acontecer? Quando ela encontrar um obstáculo, quando ela mudar o meio, existem alguns fenômenos que vão ser, né, extremamente marcantes. Esses fenômenos eles podem ser do tipo reflexão, refração, difração, interferência, efeito Doppler, polarização e ressonância. Para que vocês entendam a questão, nós hoje iremos falar basicamente sobre reflexão e refração, né? Teremos outras aulas para esses fenômenos, porque eles são muito importantes e eles explicam muita coisa que acontece na natureza. Para que a gente possa entender, então, por exemplo, eu coloquei aqui a citaçãozinha de uma interferência, né? O que está acontecendo ali? As ondas, elas estão se sobrepondo, criando uma terceira onda, no caso, rosinha. Isso a gente vai comentar a respeito disso. Depois eu estou colocando aqui um outro gifzinho de difração, né? A onda encontrou um obstáculo e ela, digamos assim, ultrapassou esse obstáculo e para isso ela teve algum ônus, né? Então isso também a gente vai comentar mais à frente. E última questão do efeito Doppler, que se vocês observarem, a fontezinha está andando, então provoca algumas mudanças, né, no comportamento dessa onda, ok? Quais os fenômenos que nós iremos falar hoje? Reflexão e refração. Então, começando pela nossa reflexão. O que que vai acontecer? Quando um pulso de uma onda, ou um pulso de uma corda, atinge uma extremidade, o que que vai acontecer? Ela vai poder ultrapassar esse meio ou ela pode voltar para o mesmo meio. Quando ela volta para o mesmo meio, nós chamamos isso de reflexão. E aí o que que pode acontecer? Se nós analisarmos, por exemplo, uma reflexão numa corda, ela vai acontecer de duas formas. Ou ela pode ter a extremidade fixa e inverter o que nós chamamos de fase, ou ela pode ter extremidade livre e não inverter o que nós chamamos de fase. Para que vocês entendam, eu vou mostrar aqui o desenhozinho, né? E logo em seguida eu mostro lá o nosso aplicativo para que vocês possam compreender e ver que realmente isso acontece. Então, se nós tivermos uma onda incidente, né, o que que vai acontecer? Esse pulso incidente, ele vai encontrar a extremidade fixa. O que que nós dizemos como extremidade fixa? Ela não vibra quando a onda chega. O que que vai acontecer? Por ela não vibrar quando a onda chega, essa onda ela inverte o pulso que foi refletido. Então, se ela foi criada por crista, ela vai retornar por vale. O contrário também é verdadeiro. Se eu criar um vale, ela vai bater e vai retornar crista. Já se nós temos a extremidade livre, vejam que aqui no esqueminha do desenho eu estou colocando uma argolinha, né? O que que significa dizer? Quando esse pulso ele chegar aqui na extremidade, essa argolinha vai subir junto com o pulso. E o que que vai acontecer? Vai criar exatamente, né, uma onda, um pulso refletido na mesma fase. Para que a gente possa entender, então eu vou abrir o nosso aplicativo. Vamos compartilhar aqui a telinha para que vocês possam entender. Então, aqui o nosso famoso aplicativo que está no link da figura, tá? Se vocês clicarem no link da figura, ele vai abrir diretamente aqui. De novo, vamos tirar o amortecimento, porque não é o nosso objetivo. E vejam que aqui em cima eu tenho a possibilidade da extremidade fixa e a extremidade solta, que é a livre, né? O que que nós podemos fazer? Nós podemos trabalhar com o pulso. Então, se nós tivermos a extremidade fixa, vejam que as duas extremidades, tanto a origem do pulso quanto aonde aqui ela vai incidir, está fixa. Então, o que que vai acontecer? Eu vou criar um pulso como sendo uma crista, ele vai chegar aqui, ele vai bater e vai inverter, virando vale. Só que ele vai chegar novamente na origem e está fixa. Então, o que vai acontecer? Ela vai voltar a ser uma crista novamente. Então, lá, criei o pulso. Ele foi, voltou invertido.
né? Então, vejo, não importa se eu criei fase, se eu criei crista ou se eu criei vale. O que que vai acontecer? Se a extremidade estiver fixa, ela simplesmente vai inverter essa fase, ok? Reinicializando. Vamos botar lá a extremidade solta. Só que não posso esquecer o seguinte, que a extremidade está solta só deste lado. Nesse outro lado, a extremidade está fixa. Então, eu vou criar uma crista aqui, ela vai incidir, isso aqui sobe e vai descer, retornando crista. Só que ela vai chegar aqui e vai encontrar uma extremidade fixa, ela vai inverter. Para mostrar que também, se ela chegar a vale, o que que vai acontecer? Como a extremidade está solta ou está livre, ela vai voltar a vale. Então, criando meu pulso. Foi crista, voltou vale, voltou vale. Né? Então, vejam, não está invertendo a fase da minha onda. Voltando lá, então, para o nosso material. O que que nós temos que nos relembrar? Né? A questão da onda, né? Incidir numa superfície fixa ou numa superfície livre. Vai refletir? Vai, só que nós teremos dois tipos de reflexão. A possibilidade de inversão de fase só vai acontecer quando a extremidade está fixa. A possibilidade de não inversão de fase só vai acontecer quando a extremidade estiver livre. Tranquilo? Seguindo. Opa, cliquei na... Aí, vamos lá. A reflexão, né? Nós temos que entender agora, já que nós conhecemos a equação da onda, nós temos que entender que nós teremos velocidade, comprimento de onda e frequência. O que que vai acontecer? Como não há uma mudança de meio, a velocidade da minha onda, ela não se altera. Da mesma forma que a frequência depende da fonte que criou, como a fonte que criou também não sofre modificação, nós podemos dizer que tanto a velocidade quanto a frequência e o comprimento de onda não sofrerão alterações. Tá, mas então o que que pode acontecer na reflexão? Pode acontecer a inversão de fase que eu acabei de mostrar para vocês. Mas é muito importante que vocês entendam. Ali é uma situação ideal, né? O que que vai acontecer? Não tem dissipação de energia. Se tiver dissipação de energia, o pulso vai perdendo em termos de amplitude, né? Então eu não posso me esquecer desta informaçãozinha. As reflexões, né, mesmo com ondas unidimensionais, bidimensionais e tridimensionais, elas podem ser representadas por raios. Então, o que vai acontecer? Um raio, aí ele pode ser representado como se fosse um vetor. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai mostrar aqui, né, a reflexão acontecendo a partir, né, de raios, para poder entender as leis da reflexão. Então, eu tenho lá uma superfície, né? Essa superfície ela é polida, como se fosse um espelho. Eu vou ter a onda incidente, eu vou ter a onda refletida. E eu vou ter o quê? Eu vou ter uma normal. Essa normal, tá, é uma linha imaginária que vai estar perpendicular à minha superfície. O que que as leis da reflexão me dizem? Que o raio incidente, ou seja, a onda incidente, a onda refletida e esta normal estão sempre no mesmo plano. E nós chamamos isso de coplanares. Né? Então, o que vai acontecer? O raio incidente, o raio refletido é normal, ou a onda incidente, a onda refletida e esta normal, elas estão sempre no mesmo plano. Significa dizer que elas não poderão ter direções, né, fora daquele plano, ok? E a segunda informação, a segunda lei da reflexão é referente aos meus ângulos, né? O ângulo de incidência e o ângulo de reflexão, que nesse caso eles serão iguais. Então, sempre em relação à normal, né? Então, se esse ângulo de incidência for de 30 graus, o ângulo de reflexão também será de 30 graus, ok? Mas é sempre em relação à normal, não se esqueçam disso. Tá? Normal é o meu ponto de referência. Bom, o que que nós vamos fazer? Nós vamos fazer dois exemplos, né? Nós vamos fazer um exemplo referente às cordas e depois um exemplo de reflexão em fluidos, que é um pouco mais elaborado. Então, o que que nós temos aqui? Nós temos, né, uma corda
Ela é flexível, homogênea. O que significa dizer que ela está com a sua densidade igual em todo o seu comprimento, né? E ela está presa firmemente a uma parede na extremidade da direita, conforme aparece aqui para vocês, né? Conforme aparece aqui. Então, na outra extremidade é produzido um pulso que se propaga com velocidade v para a direita. A tensão na corda é mantida constante. Após a reflexão na extremidade fixa, o pulso volta. O que vai acontecer, né? O pulso, a extremidade está fixa, então nós podemos pensar que esse pulso ele vai voltar de que jeito? Ele vai voltar, né, para baixo, certo? Ele vai voltar para baixo. E aí, e o módulo da velocidade? Bom, o módulo da velocidade, ele vai ser o quê? Ele vai ser igual, né? Então, vamos botar lá, novamente. Então, aqui, ó, igual, né? Então, o que nós podemos dizer? Para cima, menor? Não, é somente para baixo. E o mesmo, né? Então, aqui nós vamos ter, basicamente, a respostinha letra D. Né? Bem simples, mas de forma a, digamos assim, elucidar o que nós acabamos de falar a respeito de reflexão nas cordas. Vamos lá aqui, deixa eu só limpar. Aí, maravilha. Continuando para o próximo exemplo. Esse exemplo é um pouco mais elaborado. Então, vejam. Provoca-se uma perturbação no centro de um recipiente quadrado contendo líquido, produzindo-se uma frente de onda circular. O recipiente tem 2 metros de lado e a velocidade da onda é de 1 metro por segundo. Qual das figuras abaixo melhor representa a configuração da onda 1,2 segundos após a perturbação? Então vejam, ó, eu tenho 4 situações. Então a onda foi criada no centro. Então o que vai acontecer? Ela vai se propagar para, né, os dois lados, em x e y, né, e a composição dessas duas direções. Então, qual é a tendência? O que vai acontecer 1,2 segundos, né, após ela ter sido criada? Será que é a letra A? Será que é a letra B? C, D ou E? Né? Então, para isso, a gente precisa determinar algumas coisas. Então, vamos para a resoluçãozinha. Então, eu tenho o meu recipiente, ele tem 2 metros, né, de lado. O que eu posso pensar? Eu posso pensar nessa minha diagonal. Por quê? Porque o pulso foi criado no centro. Então, o que vai acontecer? Eu tenho que determinar essa diagonal. Como eu vou determinar essa diagonal? Eu vou determinar a partir do Teorema de Pitágoras, né? A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Nesse caso, a minha diagonal é a minha hipotenusa. Se eu fizer 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado, extrair a raiz, vai dar aproximadamente 2,8. O que significa? Que do centro até o canto tem 1,4 metros. Correto? Né? E do centro até as bordas aqui, ó, até as bordas, tem 1 metro. Por quê? Porque as laterais desse meu recipiente são de 2 metros. Então, do centro até as laterais, eu tenho 1 metro. O que nós temos que pensar? Nós temos que pensar, então, como a velocidade da minha onda é de 1 metro por segundo, eu vou precisar determinar qual a distância que essa onda vai percorrer 1,2 segundos após ela ter sido criada. Como a velocidade é constante, eu posso determinar a velocidade pela velocidade escalar média. Velocidade é distância sobre tempo. Se eu isolar a minha distância, eu vou ter velocidade vezes o tempo. A minha velocidade vale 1, o tempo vale 1,2 segundos, então eu vou ter 1,2 metros de distância percorrida durante estes 1,2 segundos. Conclusão, gente, o que nós temos que pensar? Que essa onda não chegou nos cantos. Em nenhum dos 4 cantos ela chegou. Mas ela já chegou nas laterais. E se ela já chegou nas laterais, ela bateu e refletiu. Ela está voltando. Neste caso, voltando 0,2. Então, eu tenho que pensar, né? Que ela não chegou nos cantos do recipiente, mas já está retornando das laterais.
que estão a 1 metro do centro. Portanto, a nossa resposta é a letra D. Observem, eu vou voltar, né, aqui a questãozinha. Está aqui, ó, né, a letra D. O que que acontece? Ela não chegou ainda nos cantos, né? Ela não chegou ainda nos cantos, mas nas laterais ela já bateu e está retornando. Vejam que é uma questão bem mais elaborada, mas ela é importante para que vocês entendam o comportamento da reflexão. Portanto, a minha resposta, então, é letra D. Certo? Reflexão falada, vamos agora, então, para refração. O que que é a refração? Traduzindo, refração é a mudança de meio. Então, o que que vai acontecer? Quando a onda muda o meio, ela diz, né, nós dizemos que ela é refrator. Então, se nós pegarmos, né, a situação de mudança de meio, nós teremos o quê? Uma mudança de velocidade. Por quê? Porque a velocidade depende do meio. Isso foi dito na aula da unidade anterior. O que que vai acontecer? A frequência vai depender da fonte. Se a frequência vai depender da fonte, aqui a fonte não sofreu mudança, então a frequência não se altera. Mas nós temos uma igualdade, né? V igual a lambda vezes F. O que que vai acontecer? O V mudou, que está antes da igualdade. Então, o outro lado da igualdade também tem que mudar. Quem é que vai acabar mudando? O comprimento de onda. E nós temos que deixar bem claro para vocês que o comprimento de onda é diretamente proporcional à velocidade. A mudança que a velocidade sofreu, o comprimento de onda também vai sofrer. Ok? Então, na refração, nós temos uma mudança de onda, mudança de meio. Essa mudança de meio, ela pode ser encontrada no nosso dia a dia em diversas situações, né? Por exemplo, antes de mostrar as situações, vamos falar das leis da refração, né? Então, uma coisinha, ali está escrito, né? Em relação à fase da onda, não sofre nenhuma mudança, ok? A onda incidente não vai mudar a fase na onda refratada, ok? Diferentemente da reflexão. Então, quais são as leis da refração? A primeira é igual à da reflexão, só que ao invés de nós termos raio incidente e raio refletido, nós teremos um raio incidente e um raio refratado. Então, lá na reflexão, nós tínhamos raio incidente, raio refletido e anormal no mesmo plano. Aqui nós vamos ter raio incidente, raio refratado e anormal no mesmo plano. Só muda o raio refratado, né? Raio refletido lá pelo raio refratado aqui. E a segunda lei, que lá dizia que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, aqui não é bem assim. Aqui eu tenho que tomar cuidado. Aqui quem vai valer é uma coisa chamada lei de Snell. A lei de Snell prevê uma relação entre ângulos, né, ângulo incidente e ângulo refratado. E essa lei de Snell também é associada à questão da frequência ser constante na minha refração. E a lei de Snell, ela é tratada desse jeito: o seno do ângulo, né, de incidência pelo seno do ângulo de refração será igual à velocidade da onda no meio em que está incidindo pela velocidade da onda do meio que refratou. Isso, obviamente, como a velocidade é diretamente proporcional ao comprimento de onda, eu posso dizer que lambda 1 está vinculado a V1 e lambda 2 está vinculado a V2. Então, a minha lei de Snell aqui, ó, ela é muito importante. Inclusive, nós iremos usá-la, né, num dos exemplos que eu tenho de refração. Certo? Então, muito importante isso. Onde eu encontro a refração? Né? Eu encontro a refração num simples colocar de um lápis dentro de água. Vejam que aqui, ó, nós temos uma mudança, né? Na visualização deste lápis, a sensação é que nós temos em que ele está quebrado, mas isso não ocorre. No caso, a gente está observando? Uma mudança na velocidade. E essa mudança na velocidade provoca o que nós chamamos de miragem. Onde é que nós podemos também encontrar uma situação muito, né, digamos assim,
exacerbada em relação à refração, mas aqui está o corpo do rapaz e aqui está a cabeça do rapaz, né? Isso tudo porque essa piscina ela é transparente, ela tem um vidro transparente, e o que que vai acontecer? Vai provocar esta quebra que nós temos aqui em uma situação bem exagerada. Mas isso aqui eu retirei de um vídeo, então, né, o vídeo mostra exatamente que isso é uma possibilidade por causa do tipo de vidro que está sendo usado na piscina. E uma coisa que eu acho que vocês já prestaram atenção, né? Quando a gente viaja em dias muito quentes e a gente olha no horizonte assim do asfalto, a sensação que nós temos é de que ele está molhado, né? Que é exatamente essa figurinha aqui. Essa sensação de ele estar molhado é um fenômeno causado pela refração, ou seja, é explicado pela refração. Nós chamamos isso de fata morgana, né? Essa situação é porque próximo ao asfalto aqui, nós temos uma temperatura muito grande. Então, o que que vai acontecer? A onda vai passar de um local de muita temperatura para baixa temperatura. E aí, o que que pode provocar? A famosa viragem, porque mudou o meio. Mudar a temperatura de uma situação, de um meio, significa mudar o meio. Então, nós vamos ter aí a nossa refração também aplicada. Ok? A gente também consegue enxergar, né, por exemplo, a questão né, do dia, né? O dia quando ele tem uma situação, por exemplo, o sol no final do dia, o sol entrando no mar, aqueles fenômenos todos são explicados pela refração, por quê? Porque ela está mudando de meio. A luz do sol, por exemplo, ao entrar na atmosfera, ela muda o meio, o que que vai provocar? Uma refração, certo? Continuando. Então, um comparativo, né, da refração nas ondas. Como assim? Lá na reflexão não tinha esse comparativo, porque aquilo lá acontecia tanto com ondas eletromagnéticas quanto com ondas mecânicas. Aqui na refração, não, o comportamento é o contrário. Como assim? Observe, né, uma onda eletromagnética, do qual a gente usa a luz como referência. Se ela sai de um meio menos denso e vai para um meio mais denso, nós podemos dizer que ela vai diminuir o valor da sua velocidade. Né? Então, por exemplo, ó, o meio um tem uma densidade menor que a densidade do meio 2 que eu pintei aqui de azul. Consequência, o ângulo de refração, ele vai ser, que é o 2, ele vai ser menor que o ângulo de incidência. Consequência disso, a velocidade no meio um vai ser maior que a velocidade no meio 2 e o lambda vai acompanhar, né? Quando nós olhamos, né, a situação de uma onda mecânica, cujo exemplo clássico é o som, o que que vai acontecer? Nós vamos ter a situação invertida. Vejam que ela está saindo de um meio de menor densidade para um meio de maior densidade. O meio, ó, a situação é a mesma. Só que daí o que que vai acontecer? O ângulo de incidência ficou menor que o ângulo de refração. E aí a velocidade no meio 2 ela vai ser maior do que a velocidade no meio um e o lambda vai acompanhar. Então, nós podemos dizer que quando nós temos um exemplo, uma situação igual a essa de refração, e o raio refratado se aproxima da normal, o que que vai acontecer? Ele diminui a velocidade. Quando nós temos uma situação em que o raio refratado afasta da normal, nós dizemos que ele aumenta a velocidade. E é claro que nós não podemos esquecer que em ambas situações, a frequência do meio um é igual à frequência do meio 2. Não muda, né? Não vai mudar nenhuma frequência. Mas as velocidades irão mudar. Vejam que aqui sofreu desvio, correto? Isso é uma coisa também muito importante que eu vou comentar na aulinha de hoje, que é exatamente as pessoas acham que para ocorrer a refração é necessário ocorrer esse desvio. Não é verdade, tá? Nós temos uma situação em que não ocorre o desvio, mas ocorre a refração, certo? Que é exatamente essa situação aqui, né? Refração em superfícies. Se eu tenho o raio incidente chegando, né, digamos assim, 90 graus em relação à superfície, o raio refratado não sofre, não acontece. Já, por exemplo, se ele chega com um ângulo diferente de 90 graus,
o que que vai acontecer? Ela vai sofrer uma mudança. Então, pode acontecer refração sem desvio? Sim. Tá? Isso é muito importante vocês entenderem, tá? Ah, mas como assim? Na situação eu tenho que entender que só vai ter o desvio se por acaso o ângulo de incidência, né, for diferente de zero. Como assim zero? Tu falou 90? Sim, é 90 em relação à superfície, mas lembrem-se, o ângulo sempre é medido em relação à normal, né? Então, o que vai acontecer? Se ela chegar pela normal, ela não sofre desvio. Se ela chegar por um ângulo diferente, né, ela vai sofrer desvio. Então, isso está colocado no texto aqui embaixo, ó. Observe que não houve desvio nem na entrada do vidro, né, nem na saída. Agora, nessa situação aqui, vai sofrer o desvio. Por quê? Porque o ângulo foi diferente, né? O ângulo não foi a 0 graus, não entrou pela normal. Certo? Aí nós vamos fazer um exemplo de refração. Percebam. Uma corda vibrante é constituída de duas partes, A e B, homogênea, de materiais distintos. Se o comprimento da onda, né, das ondas em A é de 15 centímetros, e se a razão entre as velocidades das ondas A e B é 1,5, então o comprimento de onda das ondas na parte B. Vejam que eu tenho uma velocidade no meio A, uma velocidade no meio B. A frequência do A é igual à frequência do B. Mas eu tenho que trabalhar com a relação dos comprimentos de onda. Né? Então, o que está acontecendo? A relação entre A e B é 1,5. Consequência, ele está me dizendo que a velocidade no meio A é maior que a velocidade no meio B. Consequência, o comprimento de onda no meio A, né, que é 15 centímetros, né, no meio B ele tem que ser menor. Então, eu já consigo eliminar, por exemplo, a letra B, a letra C e a letra E. Eu fico somente com a letra D e com a letra A. Mas como é que eu determinaria o valor correto? Pela lei de Snell. O que que nós não podemos esquecer da lei de Snell? Que V1 sobre V2 é igual a lambda 1 sobre lambda 2. Nesse caso, VA sobre VB é igual a lambda A sobre lambda B. Como ele diz que a razão dessas duas velocidades é 1,5, substituindo a razão, eu vou ter 1,5. O lambda A, ele me diz que é 15 centímetros. E aí eu vou isolar o lambda B. Nesse caso, o lambda B vai ser 15 dividido por 1,5, 10 centímetros. Menor que os 15 centímetros, né, na corda A. Certo? Por quê? Porque a velocidade diminuiu. Então, a minha respostinha é 10 centímetros. Ok? Nós vamos ficar por aqui, porque a aula de hoje era somente sobre reflexão e refração. Na próxima aula, nós iremos falar de mais 2 ou 3 fenômenos, dependendo, né, da complexidade que eles terão, ok? Uma boa semana a todos e não esqueçam de fazer a tarefa, né, que está lá na unidade de aprendizagem. Tranquilo? Até mais.